Oi gente, tudo bem? No vídeo de hoje eu resolvi trazer para vocês alguns tópicos que eu acho que são importantes trazer aqui, de erros mais comuns que a gente acaba cometendo na hora de construir, decorar ou reformar o nosso imóvel e que eu acho que são válidos vocês se atentarem justamente porque quando a gente erra nesse tipo de coisa, muitas vezes acaba pesando mais no bolso, né, no orçamento e muitas vezes ter que ter um retrabalho. Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo Uli, sou arquiteta e se você não é inscrito neste canal, eu estou implorando, pedindo para você se inscreva aqui, entendeu? Então é isso, vamos lá. Bom, o primeiro erro é começar sem projeto. Basicamente, uma das coisas que eu acho que as pessoas mais cometem, é um erro bem comum, é a gente muitas vezes começar a fazer uma reforma ou até mesmo uma construção e não ter ali um projeto, né, especificando exatamente onde vai ter porta, onde vai ter janela, quais são as medidas, onde vai se ter tomadas, pontos de iluminação, pontos de hidráulica também, sem um desenho claro ali do que precisa ser feito, é muito ruim, porque muitas vezes isso vai ter que dar mais trabalho, ou seja, a gente acaba tendo retrabalho em ter que fazer algumas coisas que não ficaram bem claras ali, e muitas vezes mais gasto, né, gente? Eu acho que ninguém aqui quer gastar mais, então o projeto ele é essencial para que você não tenha esse retrabalho e também não tenha que gastar mais. É no projeto que a gente especifica tudo para que quando a gente passar isso para a pessoa que vai executar esse serviço, saiba exatamente o que ela precisa fazer. Segundo tópico, não pensar na questão das medidas e das circulações. Então, o que acontece? Muitas vezes a gente vai fazer um espaço, né? Então, por exemplo, estou construindo a minha casa aqui e a minha sala tem basicamente, sei lá, 3 por 3, né? 3 metros por 3 metros. E eu meço o espaço inteiro e esqueço de medir os espaços onde eu não posso colocar mobília, por exemplo, aberturas de porta, né, passagens de corredor, ou seja, as pessoas vão transitar por ali, então também preciso ver essa questão de layout. Então, qual é a melhor forma de eu colocar os meus mobiliários de uma maneira que não atrapalhe o fluxo no dia a dia e também, querendo ou não, comprar mobílias que muitas vezes vai ficar muito ruim naquele espaço, porque ou a mobília é muito grande, ou a mobília é muito pequena, enfim. Então, isso é outro ponto também que eu acho que é interessante, é toda vez que a gente for comprar móveis novos, né, seja ele para uma casa nova ou até mesmo trocar uma mobília, é sempre se atentar na questão das dimensões e dessa circulação, obviamente. Então, por exemplo, eu tenho uma sala de 3 por 3, obviamente eu não vou comprar um sofá de 4 metros, né, gente? Então, o que eu aconselho vocês é sempre, por exemplo, quando for fazer esse tipo de compra, principalmente de mobília grande como o sofá, é sempre fazer a medida do espaço que você tem, o espaço que você consegue colocar um sofá ali sem ficar muito ruim, né, na questão da circulação, e que o sofá também fique numa posição confortável ali para você, é fazer um bloco simples com as medidas exatas do máximo permitido de espaço que você pode utilizar ali desse mobiliário, e quando for comprar, sempre se atentar nessas medidas, principalmente na questão de largura e profundidade, né, obviamente, e alturas também, então seja para armário, um rack, enfim, essas medidas eu acho que são importantíssimas vocês se atentarem na hora de comprar qualquer mobília e principalmente medir o espaço de vocês. Terceiro tópico, a iluminação. Gente, a iluminação, eu acho que eu já tinha comentado em um vídeo anterior, há um tempinho atrás, basicamente, que a iluminação ela é muito, 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 muito importante, entendeu? A iluminação ela é tudo, de fato, ela é muito importante no nosso dia a dia, principalmente se você mora num lugar onde tem pouca entrada de luz, sempre se atentar aí na hora que você for reformar o seu imóvel, né, ou até mesmo construir, sempre se atentar e ter um projeto de iluminação, nem que seja um projeto simples, você mesmo pegar ali um papel, desenhar ali a medida que você tem ali do espaço que você está fazendo, inserir os pontos de iluminação, ver se aquilo faz sentido para você, tanto a parte da iluminação direta, ou seja, luzes que estão diretamente no teto, quanto luzes indiretas, porque as luzes indiretas, elas são excelentes, principalmente para dar apoio ali, né, no dia a dia, e porque elas também trazem aí um aconchego, elas trazem também um conforto para o nosso espaço, então as luzes de apoio, elas são maravilhosas, e as luzes de apoio, quando eu falo, é a questão de abajur, né, um LED ali que não fica direto aquela luz no ambiente, ou seja, luzes indiretas são luzes que a gente não vê exatamente, de fato, o ponto da luz. O quarto item é basicamente
basicamente a questão dos estilos. Então, por exemplo, eu vou reformar aqui a minha casa e eu peguei no Pinterest algumas ideias e eu gostei muito do estilo, um exemplo, um estilo minimalista com um estilo industrial, mas eu também gosto do estilo rústico, né? Enfim. E aí, eu gosto de uma coisa dali, outra daqui, e eu preciso, querendo ou não, quando a gente vai fazer essa decoração, a gente precisa ter uma coerência na hora de fazer esses espaços, porque muitas vezes a gente acaba pegando muitas referências de coisas aleatórias que a gente gosta, e na hora que a gente junta tudo isso, fica meio bagunçado visualmente, muitas vezes a gente fica até sem identidade de fato nesse espaço. Eu acho que é válido, as pessoas, obviamente, elas precisam fazer aquilo que elas gostam, né, para ter um ambiente do qual elas se sintam confortáveis e um ambiente que elas, obviamente, vão gostar de estar, basicamente. Então, eu acho que esse é um ponto em que muitas vezes as pessoas acabam não se atentando e vão fazendo as coisas e quando olha, fala, poxa, eu me inspirei nisso, mas saiu isso. É aquela coisa de expectativa versus realidade, basicamente, né? Então, ter essa coerência de tentar seguir um estilo, né? Então, por exemplo, eu gostei do estilo rústico, mas também gosto do estilo industrial. Então, qual dos dois estilos eu gosto mais? Ah, do estilo rústico. Então, eu tento seguir toda uma linha ali do estilo rústico na minha casa e coloco pontos, né, de estilo industrial para dar um toque ali. Eu não preciso seguir 100% um estilo, mas também se atentar a não misturar muito, porque no fim das contas isso acaba fazendo meio que um mingau ali e no fim das contas pode não ficar tão legal. Quinto tópico. O quinto tópico é basicamente a questão da manutenção de algumas coisas que a gente acaba fazendo na hora de reformar ou decorar o nosso espaço. E eu acho que esse item é importante justamente porque muitas vezes a gente pode achar bonito algumas coisas, mas é prático no dia a dia. A gente vai ter muito trabalho em ter que fazer a manutenção ali para manter aquilo ali, então eu acho que a gente também precisa se atentar a isso. Então, por exemplo, eu vou reformar minha cozinha, vou fazer um armário todo espelhado e aí no dia a dia eu vou ficar ali completamente estressada, porque no dia a dia o armário vai viver com marca de dedo, então eu vou ter que estar sempre limpando aquilo ali. A bancada, dependendo do material de bancada, pode manchar facilmente, então eu também preciso me atentar a isso. Então é sempre muito importante que quando você for comprar, seja mobiliário de marcenaria ou pedras, né, seja o que for que você for comprar, você precisa sempre se atentar à questão da manutenção desses mobiliários, justamente para você não ter que ficar se estressando ali no dia a dia, em ter que ficar sempre ou limpando ou sempre fazendo ali uma manutenção, tendo um cuidado para que aquela peça dura mais. Enfim, eu acho que isso também é um ponto importante que a gente precisa sempre se atentar. Nem sempre o que é bonito e que tá na moda vai ser prático a longo prazo ou que vai trazer pra gente um conforto ali no geral do dia a dia. Sexto item. Eu acho que esse item, ele é assim, um pouco polêmico, porque o que acontece? Muitas vezes a gente vai contratar, seja qual for o profissional, tá, gente? Isso eu falo assim, para arquiteto ou pedreiro ou pintor, seja o profissional que você tá querendo contratar aí, é sempre muito importante que, se possível, você tenha ali, você peça para esse profissional referências de trabalhos que ele já tenha realizado, para você ter mais ou menos ali uma noção se o trabalho daquele profissional é o que você está buscando, para você não se frustrar futuramente. Então, eu digo, por exemplo, da minha área. Muitas pessoas acabam achando que os arquitetos sempre seguem um mesmo estilo. Eu ouço muita gente falar que, ultimamente, a gente só vê casa com cara de clínica, basicamente, né? E eu acho que isso, de certa forma, é verdade, até porque a gente vê, muitas vezes, as casas sendo construídas sempre com um padrão muito igual, muito semelhante. Por outro lado, a gente também precisa pensar que nem todo mundo pensa da maneira igual, né? Pensa da mesma forma, vamos dizer assim. Então, assim como tem arquitetos que puxam para esse lado estético mais clean, né? Coisas mais brancas, aquele estilo clínica que o pessoal costuma falar, também tem outros profissionais que também costumam fazer coisas muito diferentes aí. Posso citar aqui, por exemplo, alguns exemplos de profissionais que eu particularmente admiro muito. Então, por exemplo, o Márcio Kogan, que é um profissional que eu admiro bastante. Então, se vocês pesquisarem projetos dele, vocês vão ver que é um profissional, assim, sensacional. Não faz esse estilo clínica que o pessoal costuma falar. E também questão de gosto, né, gente? Eu acho que também a gente não pode sair julgando o serviço das pessoas, até porque se existe esse tipo de profissional é porque tem demanda no mercado, e se tem demanda é
porque as pessoas gostam, né? Pode ser não todo mundo, mas muita gente gosta, basicamente. Então eu acho que para você contratar um profissional, voltando agora aqui, tanto o profissional da área da arquitetura quanto mão de obra, né? É sempre muito importante que você peça ali se o profissional tiver trabalho já realizado, para você ver ali o portfólio dele, ver se bate com o que você está querendo. E isso também vale, obviamente, para o profissional de arquitetura, que muitas vezes vai ter um estilo A, estilo B, estilo C, D, enfim. Então você precisa ver se aquele profissional está de acordo com o que você está querendo, né? Com o que você está buscando. E, de acordo com isso, você vê se é o profissional ideal para você ou não. O sétimo e último tópico aqui deste vídeo também é um pouco polêmico, então antes de eu falar, eu quero saber se você já se inscreveu nesse canal, quero saber se você já deu like neste vídeo, entendeu? Estou pedindo aqui novamente, por favor, me ajudem a chegar a 200. Eu quero, véi, me dá seguidores, entendeu? O último tópico, que é o número 7 aqui da nossa lista de erros mais comuns que as pessoas costumam cometer, é a questão de mudar tudo no meio da obra. Pois é. Então, isso acontece principalmente quando a gente não tem um projeto. E assim, gente, para ser bem sincera, obra, na maioria das vezes, vai dar problema. Tendo projeto, como não tendo projeto. Se tendo projeto você já tem problema, imagina se você não tem um projeto. Então, o que que acontece? Para você fazer uma reforma, uma decoração, uma construção, o ideal é que você sempre se planeje muito, mas muito mesmo, antes de você sair fazendo qualquer coisa. Então não adianta, por exemplo, você contratar uma pessoa, né, um profissional para fazer ali um projeto para você e você sair atropelando. Eu já tive, por exemplo, clientes que me contrataram para fazer um projeto, no meio do que eu estava fazendo esse projeto, a pessoa me manda mensagem falando que, olha, então eu comprei aqui um piso, né, eu comprei aqui uma pia. Então assim, isso primeiro que atrapalha todo o fluxo ali de organização do profissional, do que ele está projetando para você, e também na hora que ele projeta, passa para aprovação, você dá um ok, começa a fazer a obra e você muda. Isso também é um pouco ruim, porque quando você quebra esse ciclo de cronograma e de tudo que foi acordado, muitas vezes isso vai atrasar a sua obra, isso também pode gerar mais custo. Então assim, é muito importante que você siga, né? Se você tem ali um projeto que você pagou, poxa vida, por aquele projeto, é muito importante que você siga ele. Obviamente, a gente vai ter questões ali que pode ser que a gente tenha que mudar uma coisa ou outra, mas aí é questão ali do dia a dia, de coisas que podem acontecer na obra de qualquer forma. Mas, se for para você fazer um projeto, né, se você for fazer, na verdade, um projeto, é sempre muito importante que você siga esse passo a passo que o profissional está te passando e que você faça isso com antecedência. Então, não adianta você comprar um apartamento hoje, pedir um projeto para amanhã, para que depois de amanhã você já possa executar. Quanto antes você tiver esse planejamento e toda essa etapa de planejamento concluída, melhor. Então, a minha sugestão aqui é que para qualquer coisa que você for fazer de reforma, decoração, construção, sempre tenha um planejamento com muita antecedência. Quanto mais a gente se planeja, melhor tende a ser o andamento das coisas. Bom, então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado das minhas dicas, desses erros aí que eu trouxe, mais comuns que a gente acaba cometendo aí quando a gente quer fazer, né, alguma melhoria no nosso imóvel, no nosso negócio, enfim. Então, espero vocês no próximo vídeo e tchauzinho!